Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 10 de março, nós estamos recebendo com muito prazer o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, ex-prefeito de Santos, o engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o professor, diretor da Faculdade de Pedagogia, mestre em Ecologia, Fábio Giordano. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: São Vicente lidera pesquisa sobre peixes. Na Folha de São Paulo, Haddad quer vetar prédio alto no meio de bairros. No Estadão, Ucrânia reage e planeja a adesão à União Europeia. O semanal BocNews, Dia da Mulher, a moda antiga. No Santa Portal, com tranquilidade, Santos faz 4-1 no Oeste e mantém melhor campanha. No G1, Santos e região. Neste domingo, 5 afogados no litoral de São Paulo. No portal da UOL, grandes empresas brasileiras lideram perdas entre maiores do mundo. A revista Veja traz na capa as ameaças à Copa. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e nesta edição nós vamos falar sobre a parceria firmada entre a Sabesp e a Universidade Santa Cecília por meio de um termo de cooperação técnica que tem a finalidade de aprimorar a análise, coleta e divulgação dos resultados de balneabilidade do exame da água e do mar. Esta nova sistemática vai permitir que se obtenha o resultado de maneira mais rápida, praticamente em tempo real. Este avanço é extraordinário e certamente vai ser muito importante para o incremento ao turismo, não apenas em Santos, mas em toda a região, assim como oferecer mais segurança a todos os banhistas, sejam eles santistas ou veranistas. Mas os nossos convidados de hoje, que são especialistas nessa questão, vão nos explicar em detalhes como vai funcionar essa parceria e essa nova sistemática de coleta, análise e divulgação dos resultados da água do mar com vistas à balneabilidade das praias. Mas tudo isso vocês acompanham assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta segunda-feira é de sol pela manhã e há possibilidade de pancadas de chuva apenas na parte da tarde devido ao calor. A temperatura volta a subir e varia entre 21 e 34 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo 1 metro nas praias da região. E as estradas? Movimento intenso para quem segue em direção a São Paulo, com pontos de lentidão na Anchieta entre os quilômetros 13 e 10. E pela Imigrantes, no trecho dos quilômetros 16 ao 15. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam um trânsito normal. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 9 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma balsa e o motorista aguarda 20 minutos para embarcar. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8h07, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 10 de março, e hoje recebendo com muito prazer o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o professor Fábio Giordano, doutor em Ecologia, diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade Santa Cecília. E agora vamos ver o VT do programa de hoje. Paulo. As oficinas Queiro estão com inscrições abertas. É uma oportunidade para quem gosta de cinema conhecer um pouco mais sobre o processo de produção e realização de um filme. Luísa está no último ano do ensino fundamental. É apaixonada por cinema e deve estudar design gráfico a partir do ano que vem. A adolescente de 16 anos descobriu a vocação artística na turma da oficina de audiovisual no ano passado. Eu já queria trabalhar com artes e a partir daí surgiu a oportunidade do Instituto Queiro, né, de conhecer um pouco mais. E a partir daí eu vi que era realmente o que eu queria. Camille faz parte da mesma turma. Juntas realizaram até um vídeo de 1 minuto que chegou a ser premiado em Santos. Ela teve a ideia, a gente produziu junto, a gente editou em casa rapidinho. Foi super bacana, né? Porque foi uma experiência única pra gente, né? A gente inscreveu e ganhou, foi com certeza muito especial. E a estudante não parou por aí. Com a oficina, conseguiu até um emprego temporário para trabalhar na área. Eu fui convidada pela Queiro Filmes, né? Para trabalhar como social media num projeto que era o Jogo de Cinema. E aí eram jovens de 5 estados diferentes, que eu dava dicas para eles sobre cada área do cinema. Aí eu postava dicas e vídeos e eles iam produzir um filme com esse material que eu postava. O curso tem duração de 1 ano, com aulas de segunda a sexta-feira. Aqui os alunos aprendem todas as etapas do processo de criação audiovisual, desde o roteiro até a viabilização do projeto. Esse ano nós temos 40 vagas para jovens de 14 a 17 anos que moram em Santos ou São Vicente e estudam em escolas públicas. Então esse é o perfil principal para participar. São 40 vagas para o curso que vai de abril a dezembro, sempre no período da tarde. Das 3 às 6 é nosso horário de aula. Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta. E o que tem exatamente no curso? É um curso bem completo, né? Sim, eles começam tendo uma introdução ao cinema, então aulas de roteiro, toda a parte técnica de cinema e de produção também. E no meio disso eles também têm aulas de ética, de informática, de expressão verbal, para eles saberem soltar melhor essas ideias deles, produzirem os roteiros que eles têm em mente. As inscrições vão até o dia 15 de março e podem ser feitas somente pela internet. Os detalhes você encontra no Santa Portal. Muito bem, está o VT, essa bela iniciativa da Oficinas Queiro. E os jovens interessados em fazer cinema e aprender um pouco de cinema têm uma ótima oportunidade, já que as inscrições estão abertas, é só entrar em contato com as Oficinas Queiro. Mas, doutor Papa, professor Giordano, o nosso tema hoje é exatamente balneabilidade, essa parceria firmada entre a Universidade de Santa Cecília e a Sabesp, visando aperfeiçoar o processo de coleta, enfim, de divulgação também dos resultados da análise da água do mar. Como é que vai funcionar esse sistema, doutor Papa, e a partir de quando? Bom dia e obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, professor Fábio. Bom dia, telespectadores. Prazer voltar aqui e, em particular, para falar de um assunto tão caro a Santos, tão caro a Sabesp e a Universidade de Santa Cecília. A Sabesp, já de longa data, tem uma parceria muito interessante, muito produtiva com esta universidade, né, para vários assuntos. Muitos deles relacionados à área ambiental, à ecologia. Só para nos recordarmos um pouco, a primeira iniciativa em Santos de busca e correção das ligações irregulares de esgoto, visando exatamente a melhoria das condições das praias, ocorreu exatamente com a Universidade de Santa Cecília, isso lá nos idos da década de 90, de 1990. E de lá para cá, várias outras iniciativas foram desenvolvidas, até que chegamos a este momento, um momento muito importante,
interessa a Sabesp aprimorar modelos e processos de controle da condição, da qualidade da água das praias, da Baía de Santos como um todo. Isso é uma questão importantíssima para uma empresa que hoje investe mais de 4 bilhões de reais em obras e infraestruturas, exatamente para melhorar as condições sanitárias e, consequentemente, melhorar a qualidade ambiental como um todo aqui na região. As praias, os rios, enfim, para uma região como a nossa, uma região turística, um estuário importante, que também tem a vocação portuária, enfim, isso é um patrimônio da nossa região e que precisa ser preservado, precisa ser cuidado. O aprimoramento, portanto, nas formas de controle é hoje essencial, isso do ponto de vista da Sabesp. A CETESB realiza as coletas, as análises com frequência determinada, conforme a legislação determina. No caso de Santos, já houve um grande avanço, porque, ao contrário de outros municípios brasileiros, aqui nós fazemos 3 coletas semanais, o que já significa um aprimoramento importante no monitoramento, mas nós queremos ir além. E hoje existe tecnologia, existem estudos como esse aqui desenvolvido pela Universidade de Santa Cecília e que permitem, ou nos permitem pelo menos sonhar, ir um pouco além. E o final desse sonho, Chico, é exatamente o que você mencionou aqui no início da sua apresentação. É chegarmos a uma forma tal de aprimoramento nos sistemas que nós possamos ter efetivamente a resposta da qualidade do mar em tempo real. Sim. O que significa termos equipamentos, termos modelos matemáticos e associação dos dois, né, de forma a termos o tempo inteiro, permanentemente, o monitoramento sendo realizado e a informação disponibilizada aos usuários. Isso é importante para a saúde pública, isso é importante para a qualidade ambiental, para o turismo e fundamental para quem opera. Porque essa semana ainda me perguntaram, mas por que a Sabesp toma uma iniciativa como essa junto a uma universidade, se não é esse o papel precípuo da empresa? É porque uma empresa que opera um sistema complexo como esse, com investimentos tão grandiosos que foram feitos aqui, ela tem interesse, obviamente, tem obrigação, eu diria, de saber e de aferir se esses investimentos têm a eficiência, a eficácia necessária. E nós encontramos aqui no Santa Cecília, especialmente no professor Fábio, um parceiro ideal, eu diria, porque a universidade já ao longo dos anos desenvolveu um modelo, investiu nesse modelo, que serve para várias coisas, né? Quer dizer, tem vários subprodutos, e a Sabesp, por outro lado, investiu na compra de equipamentos de ponta que podem, associados ao trabalho já realizado pela universidade, culminar, enfim, resultar naquilo que todos desejamos. E que já não é, infelizmente, para nós, Fábio, mais nenhuma novidade no mundo. Ainda nos últimos dias andei pesquisando, nas praias da Califórnia, por exemplo, algumas cidades já utilizam exatamente aquilo, Fábio, que nós estamos buscando aqui em Santos. Então, isso representa ou sinaliza que estamos no caminho certo. E a partir de quando teremos esse extraordinário avanço, doutor Papa, de uma divulgação da análise em tempo real? Apesar, Chico, de nós não estarmos começando do zero, porque, como eu disse, a universidade já dispõe do seu modelo que vem sendo aprimorado ao longo dos últimos anos. A Sabesp dispor de laboratórios e agora adquirir um equipamento de ponta que está sendo montado aqui no laboratório de Santos. Quer dizer, não começamos do zero, mas ainda há uma metodologia a ser desenvolvida, né? Então, nesse aspecto, nós estamos ainda no início de um processo. Alguns passos serão dados nos próximos meses, eu diria. Assinamos o termo de cooperação técnica agora, recentemente, com a presença de toda a direção da Universidade de Santa Cecília e da Sabesp. Agora, no mês de abril, esse equipamento que se chama PCR, né, que faz análise molecular, biomolecular, já está comprado, já está instalado nesse momento em São Paulo, nos nossos laboratórios de São Paulo. Começam os testes nos próximos dias e a partir do momento que nós tivermos segurança com relação aos testes, nós faremos a transferência do equipamento para o laboratório de Santos. Então eu diria que este ano de 2014, será um ano que vai revolucionar
essa questão, pelo menos é um divisor de águas, né? Será. E lembrando aqui e fazendo uma homenagem a um companheiro nosso, Fábio Feldman, também professor, também consultor ambiental, quando foi secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o secretário, o Fábio Feldman, atendeu a uma demanda de Santos e assinou o primeiro protocolo técnico nessa direção, que permitiu compartilharmos, naquela altura, eu estou me retornando aqui a 1997, permitiu o compartilhamento de exames, de análises realizadas pelos laboratórios da CETESB com o laboratório recém-implantado aqui em Santos, que fica ali na Praia do Gonzaga, no posto 4, né? No posto 3. Né? E a partir daí, desse trabalho conjunto, nós iniciamos então um processo que permitiu a Santos ter análises praticamente diárias. Depois, com o tempo, isso foi remodelado e hoje temos 3 análises. Mas, enfim, eu acho que temos que seguir adiante. E agora o processo está iniciado, eu tenho certeza que vai até o final. Uma boa notícia, até o final do ano, então teremos esse avanço, uma divulgação, análise e divulgação praticamente em tempo real das condições de vulnerabilidade da água do mar. Professor Fábio Jordão, muito obrigado, muito bom dia pela sua presença. Como é que o senhor avalia, qual é a sua avaliação a respeito dessa parceria? Enfim, um avanço, não? Muito bom dia, Chico, muito bom dia, Papa, né? Bom dia, telespectadores. Sem querer ser muito técnico e tentando ser um tanto quanto didático, né? Nós temos na universidade um modelo que já roda desde 1993, então o senhor pode imaginar que existe desde 93 para cá muito avanço, sobretudo na informática, e nós temos acompanhado esses avanços. E todo modelo é como um empacotador, né? Ele empacota a qualidade dos dados que nos chega, né? Então, quanto mais aprimoramos a chegada desses dados, melhor aquilo que a gente chama de output, ou a saída desse modelo, né? Mais fidedigna ela será e mais preditora ela será. Porque, independente de podermos fazer o teste a cada dia, ou mais no futuro, talvez em vários períodos do dia, se o modelo ele reproduz muito bem aquilo que ele está validado, a gente usa esse termo, validação do modelo, ele pode ser um preditor. Eu não precisaria também nem de tanta frequência assim dessa obtenção dos dados, porque as condições atmosféricas já me dariam condições de circulação de água que eu poderia prever. Olha, com essa quantidade de chuva, com essa quantidade de gente na cidade, eu teria tudo acoplado e isso sairia. Então, esse convênio que estamos estabelecendo, essa primeira parceria com a Sabesp, é importantíssima, porque a Sabesp é detentora de grandes dados, porque, como bem falou o engenheiro Papa, ela se interessa na produção de uma qualidade melhor e nós nos interessamos numa qualidade melhor de dados. Então, essa parceria vem a somar muito. Eu gostaria de lembrar o hercúleo esforço também da engenheira Alexandra, né, que faz com que esse modelo, que é um modelo europeu, não só na Califórnia, engenheiro Papa, mas também hoje em Biarritz, em Barcelona, existem inclusive avisos. Ele se transformou numa espécie de um grande modelo chamado AquaSafe, onde as pessoas estão lá dentro do trem e estão percebendo, olha, essa praia não está tão balneável quanto essa outra. E é como você falou, assim, é quase um sonho real. Quem sabe no nosso VLT nós instalemos uma telinha dizendo, olha, essa praia está... E tomara que elas estejam sempre próprias ao banho, que é o que todo cientista deseja. É verdade, todos os cientistas e todos os veranistas, todos os turistas, enfim. Agora, doutor Papa, essa nova sistemática, essa nova metodologia será aplicada inicialmente em Santos ou vai valer para todas as praias da região? O convênio prevê alguma coisa nesse sentido? O convênio prevê o desenvolvimento dessa metodologia a partir de Santos, porque é aqui em Santos, na Baía de Santos, isso inclui São Vicente, a Praia do Itararé, por exemplo, faz parte dessa baía. É aqui que nós temos os dados, o modelo que o professor Fábio mencionou, que vem sendo desenvolvido, aprimorado desde 1993, né? Ele é para a Baía de Santos e para o estuário de Santos de um modo geral. Possivelmente tenhamos dados também a respeito da Baía do Gonzaguinha, da Praia do Gonzaguinha, aquela Baía de São Vicente. Então, essa região aqui, estuarina de Santos e São Vicente, será atendida. Mas é evidente, Chico, que
validado esse tipo de modelo, que o professor Fábio lembrou, é utilizado também na Europa. Eu me recordo, Fábio, eu tive em visita técnica à cidade de Valência, na Espanha, e me chamou a atenção isso também naquela ocasião, né? Ali eles não tinham ainda o PCR, quer dizer, a checagem em tempo quase real, mas já tinham um modelo desenvolvido suficientemente e validado em testes de laboratório que permitia à municipalidade, Chico, informar, antecipar, como disse o professor Fábio, antecipadamente, nas condições do dia de hoje, maré, temperatura da água, quantidade de pessoas na praia, índice pluviométrico, enfim, todos esses parâmetros que somados já antecipam a condição de vulnerabilidade. Isso é um avanço extraordinário. E se ele testado e validado em Santos, e eu tenho certeza que nós temos essa condição nesse momento, mais do que isso, temos obrigação, porque as condições estão todas à nossa mão. O esforço agora é um esforço mais de gestão, né? E, claro, de pesquisa, que a universidade está muito preparada para isso. Validado na Baía de Santos, no estuário de Santos, isso vai se transformar num novo paradigma para o país, certamente. Para São Paulo, em primeiro lugar, por isso a importância da CETESB. Tenho conversado com a alta direção da CETESB também. Há uma profissional da empresa especializada na operação do PCR que está à disposição do projeto. Enfim, nós estamos juntando forças a partir de São Paulo. Funcionando, e vai funcionar, não há por que não funcionar, né? O mundo já está se utilizando, começando a se utilizar esse tipo de tecnologia de informação em particular, certamente o país inteiro se beneficiará, porque temos praias em quase 8 mil quilômetros de costa brasileira, e essas praias são fundamentais, a qualidade dessas praias fundamentais para a economia turística do país. Então, eu acho que estamos mais uma vez, Chico, a partir de Santos, dando uma boa contribuição para o desenvolvimento brasileiro. Uma ação de vanguarda. Aliás, que é uma tradição em Santos, né? Santos normalmente é vanguardista e, nesse sentido, vai dar mais o pontapé nessa importantíssima decisão. E que depois, certamente, outros municípios, seria bom que Guarujá, enfim, e todos os demais municípios da região metropolitana também recebessem esse benefício, não é, professor Fábio? Sim, o modelo ele assume qualquer possibilidade de base cartográfica, né? Como bem lembrou o engenheiro Papa, nós estamos fazendo um primeiro recorte que nos é mais conhecido, que envolve inclusive uma parte da cidade de Praia Grande, uma parte da cidade do Guarujá, Cubatão também, que tem também contribuições com relação a essa questão da balneabilidade, né? Mas a base cartográfica pode mudar para uma outra área, por exemplo, a região de Bertioga, por exemplo, a região de São Sebastião. Então, seremos, sem dúvida, pioneiros e quanto mais se estreitam os contatos científicos e com as companhias também que operam na região, na parte de saneamento, e isso é muito importante para afinar os dados, né? A gente costuma dizer que esses dados, eles são muito caros para a gente, porque eles são preciosos mesmo, né? Qualquer informação muito precisa, ela vai somar e ela dá uma confiabilidade muito boa. Dentro desse grande pacote que é o modelo oceanográfico de circulação, nós temos hoje a possibilidade de incluir os dados que são os dados de balneabilidade, que são fornecidos através de uma técnica. A técnica que o engenheiro Papa traz, que é o PCR, né, traduzindo um pouco, seria um acelerador de produção de DNA e com isso você não esperaria os organismos crescerem para formar colônias. Você poderia usar um conjunto enzimático e já detectar naquele momento, se tivesse poucas bactérias, já recortar o DNA daquelas bactérias, e esse acelerador, em 2 a 6 horas, já daria a presença de determinado indicador enzimático ou proteico, e eu saberia que aquela água tem aquela bactéria, ou se não aparecesse nada, eu teria certeza que aquela água não tem aquela bactéria. Então, quer dizer, traduzindo até de uma forma muito simplória aqui, desculpa aos biólogos que nos escutam, mas assim, o PCR é uma ferramenta maravilhosa, né? E pode ser incluída nesse padrão de circulação, e agora não só aquilo que já está muito bem balizado, como a salinidade, as correntes, as questões
físico-químicas da água, mas as questões biológicas também podem ser simuladas. Então, se tinha naquele momento determinado gene daquela bactéria, naquela gota d'água eu sei para onde vai aquela gota d'água. E não é uma coisa muito absurda de se imaginar, não. O modelo, ele pode, e com o avanço da computação, você pode fechar cada vez mais as massas de água, transformar em massas de água de até 100 metros por 100 metros, né? Ou seja, ele é tridimensional também, o que é muito bacana. Diferente de outros modelos do mundo, esse nosso modelo, ele não é só um modelo de água superficial. Eu também sei se tem algum tipo de contaminação em águas que não são superficiais. Muito bem. Professor Fábio, peço a sua licença, doutor Papa, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 10 de março, e hoje recebendo com muito prazer o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, o ex-prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o professor doutor em Ecologia, Fábio Jordano, que é o diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Santa Cecília, biólogo, enfim, um currículo extensíssimo, professor Jordano. Mas, doutor Papa, eu queria perguntar ao senhor agora a questão da participação da CETESB, porque a CETESB ela realiza as análises 3 vezes por semana da água do mar aqui da nossa região, e particularmente de Santos. Qual será o papel da CETESB dentro dessa nova sistemática? A análise da CETESB vai continuar existindo? Bom esclarecer essa questão, Chico, porque é o seguinte, a CETESB é a Agência Ambiental de São Paulo, ela institucionalmente, legalmente, tem a prerrogativa, tem a obrigação, enfim, de fazer todas as análises de qualidade de água de rios e de praias de São Paulo. São centenas, eu diria, talvez milhares de pontos de coleta e de análise laboratorial para indicação e elaboração do mapa ambiental hídrico de São Paulo. E a CETESB tem os melhores técnicos nessa matéria, tem os melhores laboratórios, enfim, tem a grande responsabilidade. Nós não pretendemos, obviamente, nem a Sabesp, muito menos a universidade, substituir o papel fundamental realizado pela CETESB. Ao contrário, nós estamos, nesse momento, dando uma pequena contribuição para esse tema, não é? Com a participação da CETESB, inclusive, o profissional mais bem qualificado no Estado hoje para operar o PCR é uma profissional da CETESB que está à disposição do projeto, está nos ajudando a formatar a metodologia, porque esse equipamento é usado para a saúde pública
para tudo, análise de DNA, como disse o professor Fábio aqui. Então, é pioneirismo da nossa parte usar esse tipo de equipamento, pelo menos no Brasil, para fazer análise de qualidade de água. Quer dizer, é uma sofisticação muito grande que eu entendo como válida, necessária e que conta com a ajuda da CETESB. Aqui nós estamos tratando ainda do desenvolvimento de um modelo. Desenvolvimento de um modelo que associa o modelo já testado de sucesso da universidade com testes feitos por esse equipamento para tentarmos uma fórmula, eu diria assim, mais rápida e até de forma a antecipar as condições da qualidade, o que é o ideal, né? Para Santos, pelo menos, onde nós temos 100% de rede implantada. Há muitas cidades brasileiras, Chico, o professor Fábio sabe disso, o telespectador talvez não esteja familiarizado, mas há muitas cidades do Brasil inteiro que ainda não tem rede de esgoto, não tem tratamento, ou tem ainda uma baixa cobertura nessa rede. E, portanto, a metodologia adotada hoje nas normas do CONAMA atendem perfeitamente. Quer dizer, porque nós estamos tratando estatisticamente de analisar se uma determinada região, ao longo do ano, teve as suas praias, quanto tempo elas estiveram próprias, quanto tempo estiveram impróprias, enfim. A minha tese, Chico, e eu tenho lutado por isso há muitos anos já, não é novidade isso na minha trajetória profissional, é que quando nós chegamos, como chegamos em Santos, a 100% de coleta, a 100% de tratamento, quando, portanto, não há mais o que se realizar em termos de grandes investimentos. No caso de Santos, o que falta fazer está sendo feito através do programa Santos Novos Tempos, que é aquela região ali das palafitas. Isso concluído, nós não temos mais nenhuma contribuição teórica de esgoto nas praias, nos córregos, nos rios e nas praias. A partir daí é que análises e metodologias, processos mais rápidos se impõem, né? Porque aí nós não estamos falando mais de investimentos, estamos falando de operação. Estamos falando da operação fina. Abre a comporta do canal, fecha a comporta do canal, isso se dá em horas e não em anos, né? Fora o fato, e não foi mencionado aqui, até por falta de tempo no primeiro bloco, de que nós abrigamos um porto, e agora porto esse que vai operar também na cadeia de petróleo e gás, ou seja, com equipamentos voltados à área de petróleo. E essa atividade portuária, ela também influi, ela também tem a sua influência, e não é pouca, né? Os navios que circulam por aqui, os equipamentos que circulam no canal, enfim, tudo isso precisa ser monitorado o tempo inteiro. As nossas praias são muito caras aos santistas e aos paulistas, e elas estão a metros de uma atividade industrial portuária, essa é a verdade, a metros, né? Quando acaba ali a ponta da praia, mais 1000 metros nós estamos no início do Porto de Santos, onde se operam granéis, combustíveis, enfim, uma gama de produtos que são manuseados muito próximos à área de banho. Então veja que para Santos, particularmente, por abrigar o Porto, o Guarujá também, se bem que as praias do Guarujá têm a proteção de que elas estão do lado oceânico, não é? A maioria. E o porto do lado estuarino do município, da ilha de Santo Amaro. Aqui não. A Baía de Santos é muito vulnerável, eu diria. Me perdoa, professor Fábio, se eu estou aqui avançando na sua área. Né? Mas ela é muito vulnerável. Estas são as razões, eu diria, que justificam o esforço da CETESB, o esforço da universidade, o esforço da SABESP nesse momento e da coletividade. Eu pretendo, nos próximos dias, conversar com o prefeito Paulo Alexandre, porque entendo fundamental que a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura também participem do convênio, né? Porque é uma parte também, uma parte diretamente interessada. Então, esse aspecto, né, de abrigarmos uma área muito nobre de praias, de banho, onde as crianças, onde todos nós utilizamos, né, permanentemente, é o patrimônio importante dos santistas da praia. E o porto, que também é muito importante, esse conjunto de circunstâncias nos obrigam a adotarmos, né, usarmos melhor a tecnologia para termos maior segurança. É disso que se trata. Obviamente que o sistema testado, aprovado, checado, validado pela agência ambiental, que é a CETESB, que eu espero que ela participe também mais ativamente dessa fase agora,
Claro que nós vamos aí ter em mãos uma ferramenta tão mais avançada do que se dispõe atualmente, que o Estado de São Paulo inteiro e o Brasil poderá se beneficiar dela. E esse esforço é um esforço de toda a coletividade, de toda a sociedade santista, daí a importância dessa observação, da participação, não apenas da CETESB, enfim, mas da Prefeitura, da CODESP, exatamente um esforço, que o objetivo é o bem-estar de toda a coletividade. Agora, professor Fábio, gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do modelo hidrodinâmico e do núcleo de pesquisas hidrodinâmicas da Unisanto, que é conduzido e dirigido pelo senhor, no sentido que também representa um avanço nisso, não? Muito bem. O NPH, ele tem uma estrutura bastante enxuta, mas é uma estrutura bastante funcional, né? Nós dependemos hoje muito mais da velocidade de processamento dos computadores e, evidentemente, do cérebro dos nossos engenheiros, e eu gostaria de voltar a citar a engenheira Alexandra Sampaio, que é efetivamente, né, uma grande operadora desse sistema, trouxe esse sistema para a universidade, junto com o engenheiro Berzin, e desde 93 vem operando esse sistema. Como bem lembrou o engenheiro Papa, ele não fica atento apenas à questão da balneabilidade com relação a os coliformes ou as bactérias, né? Ele também pode ser rodado, vamos dizer assim, em termos de produtos químicos ou mesmo manchas de óleo. Então, entendendo a balneabilidade num sistema mais amplo do que a palavra mesmo, como a gente tem hoje nas normas técnicas, né? Nós temos a questão também dos nutrientes, né? A cidade de Santos tem crescido muito. Hoje você tem um volume, uma carga de nutrientes muito maior, além da questão do esgoto ser tratado, você tem os produtos que vêm junto com esse esgoto, né? E que hoje o modelo também tem condição de avaliar, porque o excesso de nutrientes na água ele pode levar a afloramentos de algas, né? Afloramentos de algas podem ser algas inofensivas ou não, né? Nós tivemos recentemente episódios no Rio de Janeiro com algas ditas inofensivas, né? Mas podem haver algas que possam causar contaminação. E tudo isso está muito interligado. É louvável essa atitude do engenheiro Papa de buscar todos os setores, porque ninguém resolve qualquer problema sozinho, né? Claro. Na verdade, a necessidade dessa somatória, e o modelo, como ele é muito pragmático, ele quanto mais dados, melhor para ele. Entendido. Agora, doutor Papa, você fez referência à questão da CODESP, à questão do Porto, e indiscutivelmente há uma contribuição até mesmo para a poluição da parte do Porto e também do município de Guarujá. De que maneira se coordenar isso de forma que também esses aspectos da CODESP e de Guarujá não acabem influenciando diretamente na balneabilidade das nossas praias? Pois o próximo passo será uma reunião minha com o prefeito Paulo Alexandre, já está inclusive pré-agendada, ele está voltando de viagem, logo na sequência teremos essa conversa. O convite que nós faremos, e eu tenho certeza que o prefeito vai abraçar, não é? Porque a comunidade, a coletividade de Santos tem interesse nisso, da participação da Prefeitura no convênio, formalmente, ajudando aqui os técnicos da Universidade de Santa Cecília a darem, na verdade, utilização mais prática a todo esse estudo técnico que foi desenvolvido. Aliás, a universidade, nesse momento que a universidade se faz mais presente na vida das pessoas, quando ela usa a capacidade de desenvolvimento, capacidade acadêmica, de formação, né, de ideias, enfim, de soluções, a serviço da comunidade onde ela está inserida, no caso, a Baixada Santista. Então, a participação da Prefeitura é essencial. E eu vou sugerir ao prefeito, acho que aí isso precisa ser conduzido pela Prefeitura, que a partir da Prefeitura, a autoridade portuária, a CODESP, também seja convidada. Convidada a quê? Convidada a ajudar no financiamento desses estudos, do desenvolvimento de tudo isso, porque é uma espécie de resguardo, né, da Baía de Santos em relação também às atividades portuárias. Ou seja, eu acho que é o tipo do investimento muito importante para uma autoridade portuária, para um equipamento portuário que tem também na comunidade
né, um parceiro fundamental. Então, acho que aí sim nós somamos as forças necessárias. Os pesquisadores da universidade, a prefeitura, a Sabesp, que tem uma parte importante, está mobilizando nesse primeiro momento todas essas forças, a prefeitura e o Porto, né? Eu acho que o Porto, eu diria assim, tem todas as condições de nos ajudar de forma substancial para que esse modelo esteja a serviço também do Porto. Como disse o professor Fábio, amanhã um pequeno vazamento de combustível no Porto, isso é muito comum, muito possível de acontecer. Um vazamento de algum tipo de carga, as cargas a granel são sempre de alto risco. Vejam o que está acontecendo na Ponta da Praia nesse momento, né? Que é uma questão séria ambiental da cidade. Ainda nesse final de semana, quem mora na Ponta da Praia pôde perceber durante o dia e durante a noite a presença do porto, né? A presença sem estar dentro do porto, respirando um ar já comprometido pela atividade portuária, que eu sei que o prefeito e a própria autoridade portuária estão em busca de soluções, mas o fato volta ao que eu disse há pouco. A vida cotidiana de Santos, não só a praia, mas a vida cotidiana de Santos está muito próxima, está colada com a atividade industrial portuária. O porto é uma indústria, tá certo? Ele tem um comportamento de uma indústria. Então nós precisamos, a partir de Santos, encontrar soluções criativas para essa convivência ser a mais harmônica possível. Por isso eu acho que o Porto também tem que nos ajudar no desenvolvimento desse modelo. Doutor Papa, peço licença, professor Fábio, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, dia 10 de março, e hoje recebendo com muito prazer o diretor de Tecnologia, Meio Ambiente e Empreendimentos da Sabesp, o engenheiro João Paulo Tavares Papa, do PSDB, ex-prefeito de Santos, e o professor doutor Fábio Jordano, doutor em Ecologia e também diretor da Faculdade de Pedagogia da Universidade de Santa Cecília. Eu gostaria de aproveitar a presença de ambos para falar também a respeito de um problema seríssimo que afeta principalmente o estado de São Paulo, em função da estiagem, doutor Papa, falta de chuvas, enfim. O sistema Cantareira em São Paulo, com seu nível muito baixo, enfim, há risco de racionamento na cidade de São Paulo, no norte da cidade de São Paulo e outras cidades da grande São Paulo. No caso específico da Baixada Santista, doutor Papa, há algum risco de racionamento de água? Bem, nós estamos vivendo aí tempos de grandes alterações climáticas, isso é visível, já chegou na vida cotidiana das pessoas, não é mais um tema científico, não é, professor Fábio? A gente já sabe, a dona de casa já sabe do que se trata, as grandes alterações climáticas. O Brasil hoje, o clima brasileiro nesse período aqui do verão, se alterou completamente. As chuvas intensas no Nordeste, no Norte, inundando tudo, alagando, destruindo cidades. E a região Sudeste, Centro-Oeste e Sudeste sem chuvas, né?
esse que é o período chuvoso do ano, né, onde as precipitações são as maiores. As águas de março, né? Janeiro, fevereiro e março é o período que mais chove, quando as represas, todas as represas, aquelas que reservam água para abastecimento e as grandes represas que abastecem as hidrelétricas, ou seja, que geram energia para o país inteiro, já que o sistema é todo interligado, as maiores potências estão exatamente na região sudeste, Itaipu, aqui Furnas, no Rio, enfim, as grandes usinas brasileiras se localizam na região sudeste, onde o consumo também de energia é maior. Essas represas estão hoje muito baixas em função da falta de chuva. O risco, portanto, de falhas, aliás, falhas já estão ocorrendo no sistema elétrico brasileiro. Não podemos chamar de apagão, mas são apaguinhos, né? Ou seja, em algum momento, quando o sistema já está muito perto do limite, trechos, setores acabam caindo ou sendo desligados, para que o sistema todo não caia, né? Isso já é um fato na região sudeste. E há o risco, sim, as térmicas, as unidades de produção de energia através de combustível fóssil, as usinas térmicas, que já foram desativadas há um tempo atrás, hoje estão todas elas ligadas, todas em pleno funcionamento, um custo altíssimo para o país, porque a conta de energia não reflete o custo dessas térmicas, todas funcionando simultaneamente, e há um risco grande, enfim, de desabastecimento. Por quê? Porque a partir de março começa o período de seca. E o grande risco, Chico, é que nós iniciemos a temporada de seca, que é exatamente o período agora já chegando no inverno, com os níveis muito baixos, ou os níveis como eles estão hoje. Aí sim, com nível baixo. Inevitável. Quando nós deveríamos iniciar esse período de seca com os níveis máximos, nós estamos iniciando com os níveis abaixo, inclusive, dos mínimos históricos, das mínimas históricas. Então, o risco é real. Eu diria que hoje a população brasileira precisa para este ano, precisa se prevenir, né? E economizar água, né? Não desperdiçar de forma nenhuma. Água e economia. No futuro próximo aqui também reduzir bastante o consumo de energia, que vem crescendo nos últimos anos em função do crescimento econômico. Mas só respondendo também a questão local, a Baixada Santista tem um aspecto que a diferencia na questão do abastecimento de água. Boa parte do nosso sistema, de Santos até Peruíbe, é um sistema todo integrado. Ou seja, nós usamos diversos mananciais, diversos rios, desde o litoral sul até aqui a região central, que é Santos e São Vicente, tudo de forma integrada. Então, quando falta um pouco, cai a vazão no sul, a gente reforça a produção de água a partir da região central. A exceção é Guarujá e Bertioga, que são ainda sistemas muito dependentes dos rios locais, né? São sistemas ainda não completamente integrados. E nós temos uma grande vantagem, eu diria duas. Uma, é o reservatório Túnel, que é o maior reservatório da América Latina, que fica aqui na Rocha, no Morro de Santa Teresa, que tem capacidade, ele, como a gente costuma dizer na Sabesp, ele aceita muito desaforo, quer dizer, você pode parar a produção de água por algum tempo para fazer um reparo, enfim, a troca de um equipamento, que ele segura bem pela sua capacidade de armazenagem. Mas o grande fator positivo para a Baixada Santista é o reservatório Billings, porque é um dos maiores reservatórios de São Paulo. Ele está quase que totalmente cheio nesse momento, quer dizer, está perto de 70%, 65% da sua capacidade, o que para essa época do ano é bastante razoável. E a Baixada Santista utiliza dessa água o tempo que precisar. Quer dizer, se nós não tivermos problemas no nível e de volume de água armazenada no reservatório Billings, a Baixada Santista não terá nenhum tipo de risco de desabastecimento. Diante dessa estiagem toda, é uma boa notícia. Agora, professor Fábio, como resolver uma crise como essa, que pode afetar, inclusive, a questão da energia, num país como o nosso, enfim, já tendo em vista tudo aquilo que já vem ocorrendo? Tem que confiar em São Pedro? Não tem outra solução? As mudanças climáticas, como bem salientou o engenheiro Papa, elas já vêm sendo debatidas há muito tempo e parece que agora o pessoal está acreditando, né? Agora parece que é uma questão que chegou.
Essa questão da seca já havia sido anunciada há alguns anos, com as secas prolongadas que estiavam o Rio Grande do Sul, né? E que essa, vamos dizer assim, essa mancha de calor e seca, ela subiria para o Sudeste. E aconteceu efetivamente, né, nesse verão, né? Então nós tivemos aí dentro de um panorama para o telespectador, né? Nós temos a expectativa aí talvez de 200 milímetros de chuva em cada metro quadrado no mês de janeiro, no mês de fevereiro, é mais ou menos essa uma média histórica, né? E nós tivemos um valor muito menor do que isso. Em alguns meses tivemos 19% desse total. Então, evidentemente, como a gente tem esse processo de reservar a água, né, para os períodos de seca, nós não temos muita reserva no interior do estado de São Paulo, né? O engenheiro Papa hoje coordena a parte da Sabesp e lida com o estado de São Paulo, sabe que existem regiões muito mais críticas, né? Fui num congresso outro dia em Campinas e tinha um caminhão-pipa na porta do hotel e eu falei assim, nossa, acho que não tem água. Eu falei, não, isso aqui é normal, todo dia. Então, quer dizer, ali o consumo é muito grande, né? E era um período de seca, né? Então eu fico imaginando que talvez aqui para a Baixada Santista nós estejamos um pouco mais tranquilos, mas para o interior do estado de São Paulo talvez esse ano seja um ano com algum tipo de comprometimento em algumas regiões. Eu não sou desculpa, engenheiro Papa, eu não desconheço a realidade, mas... O professor Fábio tocou na região mais crítica de São Paulo, que é a região de Campinas, né? A região, as bacias do PCJ, lá do Piracicaba, Jundiaí e Capivari. Essas bacias hoje são as que mais sofrem. Toda a região de Campinas está em estado crítico em termos de abastecimento. Algumas cidades não operadas pela Sabesp, mas que fazem parte dessas bacias, estão sem água já há bastante tempo, com racionamento violento. Itu, por exemplo, né? Então, aquela região Valinhos, a região de Campinas está sofrendo bastante, porque não conseguiu, ao longo do tempo, construir grandes represas, né? E hoje a falta dessas grandes represas de reservação está se fazendo notar. Agora, há um aspecto que o Brasil terá que discutir muito seriamente nos próximos anos, Chico, que é a utilização da água do Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul corta praticamente toda aquela parte sul para o leste, né, de São Paulo. E ele tem muita água, tem muito volume de água, não é utilizado por São Paulo e é quase que 100% utilizado pelo estado do Rio de Janeiro. Ele é considerado, esse rio, um rio federal, porque corta mais do que um estado. Então, o estado de São Paulo não tem ascendência, não tem a decisão final sobre a utilização da água do Paraíba do Sul. É muito volume de água, para vocês terem uma ideia, ele abastece Furnas. Quer dizer, ele é o principal rio a alimentar a usina de Furnas, produção de energia para toda a região sudeste, e particularmente o Rio de Janeiro. Ele abastece a estação de Guanduga, a maior estação de tratamento de água do Brasil, que fica no Rio de Janeiro. E corta São Paulo, né? E não se poderia, enfim, desviar? Veja, não se hoje, mais do que nunca, se faz necessário a utilização de parte desse volume, 10%, né, de utilização de água, do volume de água do Rio Paraíba do Sul para a região aqui de Campinas já seria solução não só para Campinas, como para Grande São Paulo também, através do sistema Cantareira. Agora, isso é um tabu, uma luta entre estados. Veja como não também... caberia a Agência Nacional de Águas regulamentar isso? A agência, a ANA é que regulamenta, ela é a autoridade máxima nesse assunto, mas há uma disputa. Veja como também na questão hídrica, aspectos políticos são de grande relevância. A partir da seca e dos riscos corridos esse ano, eu tenho certeza que a partir provavelmente do ano que vem, essa disputa Rio-São Paulo, Minas-Rio-São Paulo, em relação à água do Paraíba do Sul, terá que ser discutida e resolvida. Sem dúvida nenhuma, está aí uma solução, uma alternativa para esse momento de crise no Brasil. Nós teríamos muito mais a conversar, os senhores sabem, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo. Professor Fábio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foco. Professor Fábio. Muito obrigado pela possibilidade de contar esse trabalho belíssimo que desenvolvemos no NPH, né? Engenheira Alexandra, que nos assiste, né?
Um abraço e um bom trabalho para você, porque nós teremos muitos dados aí com essa nova parceria com a Sabesp, né? Já tivemos várias reuniões, essa semana temos mais uma. Eles estão muito solícitos às nossas demandas. Agradecemos aqui a Sabesp. Muito bem. Muito obrigado, doutor Papa, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Um abraço a toda a equipe do professor Fábio, a Alexandra, também o meu incentivo, o meu agradecimento pela sua participação, pela sua grande contribuição ao desenvolvimento desse projeto e particularmente a Universidade de Santa Cecília, que mais uma vez mostra o seu compromisso com a Baixada Santista. Muito bem. E assim chegamos ao final. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Jornal em Foque a partir das 8h05. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.